Protecting your business is your number one priority. And in a world of ever-increasing global risks, organizations are facing uncertainty from third parties like never before. You've spent years building up your business, and now, more than ever, you have to think differently about due diligence to ensure that a new client, a supplier, or a third-party agent acting on your behalf won't put you at risk of reputational damage, loss of business opportunities, serious financial penalties, or even criminal charges. That's where we come in. Lexis Diligence helps mitigate risks, protects your reputation, and ensures regulatory requirements are met, helping your business reduce penalties and continue to grow through efficient, flexible, and cost-effective due diligence. From the convenience of a single interface, you can access over 26,000 global news sources, 1,000 plus sanctions and watch lists, and more than 1 million PEPs. Over 3,000 databases on public and private companies worldwide, in-depth country and industry risk analysis reports, and more than 46 billion public records on U.S. entities and individuals. Lexis Diligence empowers your due diligence process, allowing you to set up alerts for ongoing monitoring of critical third parties and to generate auditable due diligence reports to mitigate supplier and anti-bribery and corruption compliance risk more effectively. Dig deeper into your due diligence process with LexisNexis. Request a demo with one of our specialists today. Então vamos dar início ao quinto painel. O pessoal está terminando de entrar aqui. Pessoal, ressaltamos que a ferramenta permite que vocês façam perguntas aos palestrantes através do ícone Q&A. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, vocês podem passar para eles, que assim o mediador vai receber as perguntas e dentro do tempo do painel ele tentará levar os palestrantes, tá bom? Agora teremos o painel ESG. E para coordenar as atividades da mesa,
de trabalhos e também apresentar o mini currículo dos palestrantes, convidamos novamente a doutora Karine Eslar, sócia do escritório Jacó Coelho Advogados, presidente do MILA, Movimento por La Integridade em Latino-Americana, estratégia do CWC, Compliance Women Committee Latam, possui formação como DPO pela escola Tradius, certificada em ética e compliance pela UCEMA, Universidade del SEMA, Buenos Aires, possui curso de interpretação das normas ISO 19.600 e 37.001 pela Boreal Veritas e curso em ética e compliance pelo INSPER. Mestre em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Doutora Karine, a palavra é com você. Boa tarde, obrigada, Lucas, obrigada aos painelistas do nosso painel anterior, foi fantástico, maravilhosas as explicações, os ensinamentos, as aulas, e para compor esse nosso painel de ESG, que é um assunto tão, para nós aqui no Brasil, né, recente ainda, mas tão pujante, com tantos ensinamentos, com tantas discussões e debates para a gente trazer aqui hoje para essa tarde, eu quero convidar ninguém mais, ninguém menos que o senhor Reinaldo Gotto. Ele é Chief Compliance Officer da BRF Foods, foi diretor e Director Compliance Officer e Data Protection Officer da Siemens, assumiu vários cargos de diretoria na Siemens, né, Siemens, por onde permaneceu por mais de 10 anos. Possui MBA em agronegócios pela USP Exalc e MBA em Business Management, GVPEC, General Administration, pela FGV, e pós-graduação em Marketing pela ESPM. É Chairman of the Supervisory Board Brazil of Alliance for Integrity. E aqui eu vou quebrar o protocolo em 1 minuto somente para dizer que eu acompanho o senhor Reinaldo Gotto há muito tempo, que eu sou fã e assim, verdadeiramente eu posso dizer que estamos diante de uma lenda do compliance no nosso país. Então, por favor, aproveitem ao máximo a fala do nosso querido Chief Compliance Officer da BRF Foods. Convido também, não menos importante, muito pelo contrário, uma amiga querida, uma pessoa do mais alto gabarito do nosso compliance no Brasil, doutora Juliana Oliveira Nascimento, é cofundadora do CWC, Compliance Women Committee, do qual eu também faço parte, é Risk Advisory Manager na KPMG, advogada com formação LLM na Strambes Hochschule de Berlim, certificada em Global Compliance pela Universidade de Fordham, com formação em Business Leadership pela Universidade Queensland, formação em Compliance Management pela Universidade Fachschule Frankfurt, escritora, palestrante de temas de Compliance e ESG. Também convido uma surpresa muito grata para nós nessa tarde, a convite da doutora Juliana, a doutora Natasha Trenempol, advogada, doutoranda no Humboldt Universität de Berlim, Alemanha, com mestrado em Direito Ambiental na Universidade Federal de Santa Catarina, membro também do Compliance Women Committee e da La Clima, professora no LLM em Climate Change, Law and Policy da University de Strathclyde, no Reino Unido, e no curso de Direito Brasileiro da Faculdade de Direito da Universidade Humboldt, na Alemanha. Em 2020, coordenou a obra Compliance no Direito Ambiental e foi coautora do livro Infrações Ambientais. Então, são com essas figuras emblemáticas do Compliance e do ESG no nosso país que eu quero começar convidando a doutora Juliana Nascimento para a sua fala e já lhe provoco fazendo uma pergunta. Doutora Juliana, nos explique o que é o Cisne Verde. Obrigada. Muito bem, é um grande prazer estar aqui com todos e agradeço aí as palavras da Karine, mais uma vez, e de todos presentes,
Mais uma vez, tenho a honra também de participar com um painel aí com o Goto, mais uma vez, a Natasha também, nós estamos aí com esse tema tão relevante, e vou sim falar do cisne verde, que é uma questão aí que tem se permeado, né? Só falando de cisne negro, agora a gente tem o cisne verde, que é o aumento aí do mercado. Eu vou compartilhar um pouco a minha tela, só para a gente ter algumas diretrizes, até para que as pessoas aí possam ter aí algumas questões relevantes aí, para ter uma visão melhor, né? Vamos considerar assim. Vejam só se vocês estão vendo a minha tela. Só me avisem para que eu possa... se estão vendo aí de forma inteira, né? Acho que para mim é importante, é isso daí. Se puderem me dar um de acordo aí, só para eu saber se está tudo certo, eu agradeço. Tudo certo, doutora Juliana. Então, vamos lá, para a gente ter um tempo. Então, assim, é uma grande satisfação. Então, agradeço novamente o convite, parabenizo a organização aí de todos, da ESN, né, do doutor Saavedra também, né, do Jacó Coelho, a Karine, que também nos fez o convite. Mais uma vez, agradeço aí a todos e também parabenizo aí pelo excelente evento. Então, a gente vai conversar falando um pouco, né, já me apresentei, a Karine já fez a gentileza aí de me apresentar, mas especificamente aí nós estamos aí tratando de um tema que é tão relevante para o momento, é ESG, e aí nós vamos, então, abordar um pouco desse tema, e eu quero trazer só algumas perspectivas, porque eu também quero ouvir o Reinaldo, bem como a Natasha e a própria Karine, trazendo algumas percepções, tá? Eu só trago uma reflexão que eu tenho falado muito de Bauman nesse contexto, tendo em vista aqui que é assim, né? Eu acho que a ESG vem com uma construção da sustentabilidade, não é de hoje, mas ele faz com que nós venhamos a ter uma adaptação que, inclusive, a própria crise da pandemia nos fez aí acontecer. Então, nesse sentido, né, eu trago essa frase muito emblemática de Bauman, em que ele reflete aí, principalmente, as questões da relevância, né, que se tem da adaptação, né? Vivemos em tempos líquidos em que nada é para durar, ou seja, que eu preciso aí se me adaptar em que nada é fixo. Nós vivemos aí em tempos que permeiam aí alterações aí realmente relevantes. Nesse sentido, eu gosto muito de trazer, e eu vou especificar um pouco melhor isso, as palavras aí de John Eggington. John Eggington, quem teve a oportunidade aí de participar dos eventos, né, em ESG da XP, ele veio falar no evento aí especificamente, foi público, então a gente pode compartilhar, e ele fala dessa mudança aí dos aspectos econômicos, sociais e ambientais, falando desse cisne verde, que seria a nova visão aí, se eu não tiver um cuidado futuro para riscos, o nosso risco próximo aí são os riscos ambientais. A gente já vive um cisne negro da pandemia, algo que nós não esperávamos que pudéssemos viver em momentos anteriores, mas que agora permeia, e agora a preocupação se dá com a necessidade de remodelagem que é necessária para as políticas, valores, mentalidades em todo o mundo, referente a diversas questões aí, tecnologia, gestão de negócios como um todo, porque se eu não cuidar das questões e refletir que eu não posso ter só olhar para lucro, que eu tenho que me preocupar com o meio ambiente, eu tenho aí especificamente um desafio importante para as questões ambientais, e que se eu não tratar disso, isso com certeza vai ser aí o cisne verde, né, a grande risco do próximo século nesse sentido. Nessa linha, a gente vai muito aí com essa transformação que houve com a indústria 4.0, em que nós vivemos no mundo aí da própria transformação dessa revolução industrial, que foi ainda muito mais fortalecida com a aceleração das questões digitais através da pandemia. Então, aí nós já temos um mundo em que o Big Data e todas essas partes de informações, elas estão muito aí relacionadas. Nós tivemos aí agora a questão da inteligência artificial ainda mais forte dentro das organizações, dentro do dia a dia das pessoas, e isso tudo permeia também essa parte dessa transformação que o ESG tem, que também vai relacionar aí as questões relacionadas à proteção de dados, que inclusive aí
foi pauta do painel anterior, e que eu tenho uma perspectiva aí de evolução, mas essa evolução global, elas têm que estar alinhada com princípios e valores, principalmente voltadas às transformações como se apresenta. E essas transformações, como eu mencionei, foram com certeza aceleradas com a pandemia, com a Covid, e que nós não vamos mais voltar nunca mais à realidade de um mundo que nós tínhamos no passado, aí no Brasil especificamente antes de março de 2021. Com certeza nós não voltamos mais a essa específica realidade, e o que faz com que a gente reflita aí sobre diversos pontos, tá? E aí nós também estamos aí numa transformação de um mundo VUCA, então alguns conceitos importantes dessas questões vêm à tona, né? Então eu tenho a questão da volatilidade, da questão da incerteza, que é o que a gente vive hoje, né? Todos os dias nós não sabemos certamente qual será a perspectiva de amanhã com as mudanças que estão ocorrendo em decorrência do momento atual, a complexidade dos cenários também acabam passando, e a ambiguidade, né? E que eu preciso aí de realmente uma real interação de valor, em que as questões de você se tornar antifrágil, resiliente a todos os aspectos, é o que vai fazer a diferença para o atual mercado, o que vai trazer aí uma perspectiva de efetiva transformação. Esse é um conceito do antifrágil de Nicolas Taleb, que falou do cisne negro, mas também fala desse conceito nesse sentido. Então, nós nos encontramos aí dentro desse mundo globalizado, fortalecendo essa perspectiva, e que vai ali realmente trazer com que eu precise de uma mudança, de uma adaptação necessária, e mais do que isso, né, que eu possa ter uma flexibilidade para me adequar a tudo isso. E isso tem uma linha bastante grande da nova realidade, do mundo online, né, de toda a perspectiva aí de um futuro que se transforma, que não é para amanhã, é um futuro para agora. É uma preocupação que eu tenho aí a partir de então e a partir de agora. E aí nós falamos de sustentabilidade, falamos de tanto ESG, que é esse foco, mas falamos de agora? Não. Mas que com certeza o ESG vai transformar aí 3 aspectos relevantes do PAI, porque se eu tenho aí o aspecto ambiental, social e de governança, eu tive agora, mais do que nunca, esses 3 pilares fortalecidos com tudo que aconteceu desde então. Sustentabilidade, questões aí de compromisso com algumas questões importantes, nós já falamos aí há muitos anos, ainda já tivemos aí o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio até 15, e agora nós temos aí os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030, uma agenda global que faz parte agora da agenda de muitas organizações, e é uma agenda relacionada às questões ambientais, sociais e de governança. Todos esses aspectos dos 17 objetivos, que estão alinhados em 169 metas, fazem com que a construção do ESG global se torne uma pauta não só governamental, mas uma pauta também, principalmente das organizações, e o olhar dos investidores referente a esses aspectos, e também se encontra aí muito alinhado à perspectiva do Pacto Global, também, que já atua principalmente com as entidades, né, privadas com as empresas, nesse sentido. Tá? Então, aí a gente tem uma linha do tempo de mudança climática, ou seja, eu não falo só de mudanças climáticas, como a gente tem agora as questões do Acordo de Paris, de agora, eu não falo da preocupação do meio ambiente agora, eu já tenho muitos anos aí falando acerca desses temas, mas que agora eles se fortalecem com a realidade que nós temos aí para o momento atual, para o contexto que se vem. E aí a gente vê o Acordo de Paris, eu já mencionei isso, como pauta política, o comprometimento agora nos Estados Unidos com a cúpula do clima, e que falou, inclusive adiantando alguns anos aí, referente aos aspectos de diminuição dos efeitos dos gases de estufa, e também a principal retomada que aconteceu com a volta em janeiro, com a entrada desse novo presidente americano, referente aí ao Acordo de Paris, para
o comprometimento dos Estados Unidos. Então, eu tenho aí os aspectos ambientais, sociais e de governança. O aspecto ambiental, todo o aspecto de sustentabilidade, dos impactos ambientais, muitas vezes eram observados somente por empresas que poderiam ter esse impacto por trabalhar diretamente com o meio ambiente, mas agora não, é um comprometimento de toda e qualquer organização, independentemente do seu porte, referente a isso, o que você pode contribuir para impactar menos a sua atuação, diminuir gases de efeitos, estufa auxiliar na mudança do clima, enfim, todas essas perspectivas aí. A parte do social vai principalmente envolver a relação com a sociedade, relação com o consumidor, aí toda a parte de inclusão, diversidade, direitos humanos, que vai permear esses temas, né? E a parte de governança como um todo, fazer essa ponte aí com riscos, compliance, controles, anticorrupção e todos os aspectos que são relevantes. Nessa perspectiva, um white paper do Fórum Econômico Mundial, que foi elaborado pelo Bank of America, juntamente com as 4 Big Fours, KPMG, PwC, UI e Deloitte, fortaleceu agora, juntamente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 4 pilares aí de diretrizes de SG em nível global, que é governança, pessoas, planeta e prosperidade. E, nesse sentido, a gente traz aí uma perspectiva um pouco mais geral nesse contexto, referente aí especificamente a esses temas, e fazendo com que eu possa ter o olhar global das organizações referente aí à implementação desse SG através das diretrizes gerais. E aí eu entro com relação ao aspecto ambiental a detalhar um pouco do que eu já falei inicialmente, que era o que a Karine inicialmente já fez uma provocação, a falar a respeito do cisne verde. Cisne verde foi, cunhado aí principalmente pelo BIS, o Banco dos Bancos, que trouxe aí um guia, mencionando aí, levantando o cisne verde como o Green Swan aí dos riscos, e principalmente apontando aí sobre a perspectiva aí dos impactos, de mudanças climáticas e dos riscos financeiros para os aspectos de mudanças climáticas e ambientais, e fez um estudo da relevância nesse sentido, trazendo inclusive os aspectos de risco de operacional, crédito, liquidez, todos os riscos de base financeira, e qual seria o impacto deles agora para as organizações, nesse estudo especificamente para os bancos, referente à ausência de tratar isso como risco relevante. E nessa perspectiva que se teve é que, se não cuidar, futuramente eu vou ter um impacto muito importante aí com relação a isso, para o futuro do planeta, para o futuro da sustentabilidade das organizações, inclusive aí para conseguir manter aí o que nós temos hoje de subsídio, inclusive no sentido de mantermos a sustentabilidade global, o artigo 225 da Constituição Federal, ele já é muito claro, de tratar as questões ambientais para a presente e as futuras gerações, ou seja, eu preservar aí o meio ambiente nesse sentido. E o nosso país é um país aí muito observado, principalmente com relação ao que nós temos, de preservação e de valor através do que nós temos de valoroso hoje com as questões ambientais, menciona o mundo inteiro a Amazônia, e é um ponto aí relevante, inclusive, na cúpula do clima. O Brasil foi muito apontado aí sobre as preocupações que se tem aí no contexto ambiental, para que o nosso país possa avançar nisso. Se esse não fosse um tema tão relevante, o Fórum Econômico Mundial não colocaria nos top 10 dos riscos aí para os próximos 10 anos. Se vocês observarem ali, dos 10 riscos, 5 deles são diretamente relacionados às questões ambientais, ou seja, é uma preocupação que não há como não se observar, porque se não tratar agora, eu não vou conseguir uma sustentabilidade futura, eu não conseguirei aí manter aí esse contexto nesse sentido. E um dos pontos aí de bastante preocupação das organizações e das autoridades, com essa nova trajetória que se tem, é o chamado greenwashing. Assim como nós mencionamos em compliance, de evitar-se compliance, vamos denominar assim, de papel, que não seja efetivo, o greenwashing também é uma preocupação de não ser algo que seja
efetivo, ou seja, de eu criar aí posicionamentos em prol do meio ambiente somente no papel e não na efetividade e a realidade das organizações, ou seja, quer-se de todo modo evitar isso para que não se tenha aí greenwashing, ou seja, não se tenha alguém se beneficiando, dizendo que é uma empresa verde ou uma organização verde, quando efetivamente não é na sua prática. Tá? Então, essa é uma preocupação e nós já trazemos isso. Entrando só nos aspectos sociais, então, a questão do Black Lives Matter, o movimento que se teve agora, a questão da inclusão aí, das mulheres, os direitos humanos, são pontos aí que que fazem uma reflexão sobre a perspectiva social, além de respeito à sociedade como um todo, e uma nova visão que se tem, principalmente aí com o capitalismo voltado às partes interessadas, e que se leva isso em consideração para a nova visão relacionada a essas questões, tá? Em governança, aí eu tenho a BlackRock, que é uma grande gestora de ativos, sempre é mencionada com a questão de ESG, pela carta do seu CEO Larry Fink, em que fala da necessidade das mudanças estruturais das finanças, do olhar à sustentabilidade e visualiza já o risco climático como risco de investimento, além de perpetuar a questão de um capitalismo regenerativo, com transparência, com responsabilidade perante todos, né? Então, isso fortalece a visão do capitalismo de stakeholder, que foi a pauta do Fórum Econômico Mundial de janeiro ainda de 2020, nesse sentido. E aí, só para fechar a visão do mercado, eu tenho aí diversas instituições aí apoiando aí essas questões. Estados Unidos já comentando diretrizes SEC nesse sentido, trazendo aí a pauta com diretrizes, começando já essas grandes discussões. A Europa da mesma forma, União Europeia, né, especificamente, o Task Force Climate Related Financial Disclosures também é uma grande organização aí, principalmente que trata do mundo financeiro e que apoia a Climate Action, a Business Roundtable, que conglomera aí os CEOs das maiores empresas americanas. Aí tem diretrizes aí, públicas que fala de pesquisas, hoje, por exemplo, a KPMG propriamente traz isso é público. E aí nós vemos diversas aí, questões hoje na mídia, se você colocar SG na mídia, tanto no setor agro, quanto o novo panorama do Cisne Verde, o panorama do mundo dos negócios, como agora, por exemplo, o próprio Banco Central, né, se compromete a cobrar o SG do mercado. Nós temos diretrizes da própria CVM agora direcionando a isso, que tem uma consulta, inclusive, que está indicando para a mudança do formulário de referência para exigir requisitos ESG das organizações. E seria isso, né? Em tempos de crise, eu tenho o ESG como uma ponta importante que vai necessitar aí um posicionamento aí das organizações, dizendo aí, referente aí a um novo futuro de uma sociedade globalizada e que eu tenho aí que riscos relevantes que devem aí ser levados em consideração e que, com certeza, vão trazer aí benefícios em prol de todo o mundo e que se pretende aí, com certeza, alcançar uma transformação global nesse sentido. Nessa perspectiva, eu só finalizo, então, a minha fala, a gente tem um tempo aqui, porque eu gostaria de ouvir os meus também colegas aqui. Gostaria também de participar, se vocês tiverem perguntas, vai ser excelente. Agradeço, Karine, aí já passo a palavra, meus agradecimentos. Obrigada, doutora Juliana, pela excelente exposição. Tivemos uma verdadeira aula, né, que passou por todo o conceito, a contextualização do ESG. E, sem muita demora, eu quero passar a palavra para o Reinaldo Goto. E, gente, vamos nos apreciar, porque realmente tivemos uma aula e agora teremos outra.
Reinaldo, eu não sei se você sabe, mas eu lhe acompanho há muito tempo, sou sua fã. E o primeiro dia que eu lhe vi no evento de integridade em Brasília, do selo Proética, eu falei, gente, é ele mesmo, não acredito. Não acredito, ele existe, eu estou vendo. E eu me aproximei de você e falei que eu era a Karine de Goiás, e você falou assim, ah, sim, eu te vejo no LinkedIn, então eu fiquei emocionada, eu falei, meu Deus, além de tudo, ele já me viu. É uma honra receber você aqui, e, por favor, fique à vontade, a casa é sua. Tá bom. Muito obrigado pelas gentis palavras, Karine, tá? É sempre um prazer aí participar desses seminários, tá? Gostaria de parabenizar, né, o Compliance Across do Goiás, né? Nós temos bastante operações aí no Goiás também, tá? Sempre um prazer, né? É muito fácil falar depois da doutora Juliana, que é só concordar com o que ela falou, tá? Então, acho que basicamente resumo aqui a minha fala, tá? E é um grande prazer aí conhecer a Frau Dr. Trenempol aí, né? Também acho que gostaria de aprender bastante também com ela, tá? Eu queria começar a explorar um pouco, além de todos os aspectos que a Juliana bem mencionou, né? Uma questão muito mais financeira, né? Eu acho que o tema ESG, ele aumentou quase 7 vezes de repercussão ou disposição, segundo uma pesquisa da Rede Brasil do Pacto Global da ONU, né? Onde eu também sou membro do Comitê de Governança. A Rede Brasil do Pacto Global da ONU fez uma pesquisa que demonstrou um crescimento bastante acentuado, né, dessa discussão, até um certo receio, um certo modismo desse greenwash que a doutora Juliana trouxe muito bem, tá? Mas, acima de tudo, né, uma atenção muito forte do mercado financeiro, né? O mercado financeiro, ele olha muito para a questão hoje do ESG, principalmente depois da Covid, tá? E aqui eu vou ser bem capitalista, tá? Não é necessariamente por uma questão de amor ou de propósito, ou de paixão, tá? O mercado financeiro, ele é muito racional, tá? Por quê? Porque os temas de ASG ou ESG, tá? Eles custaram muito, mas muito para o mercado, né? Então, eventuais falhas das empresas, tá? Tanto no aspecto ambiental, social ou de governança, né? Trouxeram grandes prejuízos para a sociedade como um todo e tem trazido necessariamente um grande prejuízo para a sociedade como um todo. Tem uma revista bastante famosa que falou o seguinte, tá? Que você provavelmente não se lembra porque uma pessoa virou um CEO, né? A pessoa virou um CEO possivelmente porque ele se formou numa escola boa, porque ele tem bons skills de liderança, porque ele tem bons skills financeiros, tá? Mas você sempre vai se lembrar do CEO que caiu por um tema de ESG, né? Então, basta lembrar, tá, de eventualmente uma barragem que se rompeu, né, um oleoduto que se rompeu também, tá? Um cliente que eventualmente, nos temas ambientais, tá? Nos temas sociais, tá? Se eu falar assim que teve um segurança, né, que espancou uma pessoa negra numa loja, vocês também vão se lembrar necessariamente do episódio, tá? E assim também que eu não preciso lembrar, tá, que, né, muitos CEOs caíram porque houve uma busca apreensão, uma quebra necessariamente, tá, de um problema de governança dentro das instituições, né? Então, o que essas 3 palavrinhas elas têm em comum? Tá? Elas têm uma série de coisas em comum, tá? Primeiro, elas têm regras específicas, né? Então, assim, acho que a doutora Natasha vai explicar um pouco mais, tá? Mas, assim, no ambiente ambiental, né, existe uma regulamentação muito específica, tá? Nós vemos muito claramente, tá, na área social, tá, cada vez mais padrões e processos muito específicos, né, como listas restritivas, tá, análises que são feitas na parte social. E também na parte do G da governança também, tá? Acho que é o principal fórum aqui nosso, tá? Não preciso explicar para ninguém aqui, tá? Sobre a lei anticorrupção, tá? Todo o ordenamento jurídico que existe, tá? Então, assim, por um lado, tá? Regras bastante específicas, tá? Essas 3 vertentes, elas também têm algumas outras características, tá? Assim, a probabilidade de um evento
mesmo ele sendo pequeno, né, o impacto é muito grande, né? A probabilidade de uma barragem romper, a probabilidade é baixa, mas o impacto é muito alto, tá? Basta um segurança de uma de suas milhares de lojas, tá, fazer alguma coisa errada, tá, que o impacto é muito alto, tá? E você pode ter feito zilhões de transações econômicas corretas, tá? Uma que foi um pagamento indevido para o político, né, também tem um impacto extremamente alto. Tá? Então, assim, o impacto, principalmente para a imagem, não dá para se medir, na verdade, tá? Porque você não sabe necessariamente quais são todos os impactos que vão ter uma falha, tanto na parte ambiental, social ou de governança, tá? E também tem um terceiro fator também, né? Ele depende muito da atitude dos indivíduos, né? As questões ambientais, sociais e de governança, tá? Depende necessariamente do indivíduo, de uma pessoa, tá? Que o comportamento de uma pessoa, tá? Faz muita diferença, né? Mas para não ser muito, vamos dizer assim, negativo, né? Essa mesma agenda, tá? A mesma agenda ESG, tá? Da mesma maneira que ela pode derrubar uma empresa, ela pode acabar com um negócio, tá? Ela traz um mar de oportunidades gigantesco, né? E é interessante, nessa mesma pesquisa da Rede Brasil do Pacto Global, tá? Que foi feita com mais de 300 pessoas, tá? E foi questionado, tá? Quais as 5 principais iniciativas da sua empresa relacionadas ao tema ESG, tá? Então, muitos falaram sobre apoio à comunidade do entorno, apoio emergencial ao Covid, tá? Criações de comitês de governança, tá? Uma maior racionalidade na cadeia, principalmente para os temas de resíduos, tá? Mas, dentre os 5 itens, tá? O número 1 foi criação de mecanismos internos de compliance e governança, tá? Que inibam práticas irregulares dentro do mercado. Olha que interessante, né? Normalmente o tema ESG, ele é tratado como um tema mais parecido com sustentabilidade, até de uma forma equivocada, tá? Com viés muito ambiental, social, tá? Mas nessa pesquisa da Rede Global Rede Brasil do Pacto Global, tá? A iniciativa número 1, com o maior número de aderentes, tá? Foi justamente os mecanismos internos, tanto de compliance quanto de governança, para a sustentabilidade de longo prazo da empresa, tá? E nessa esteira também, tá? Da mesma maneira como a sua empresa ou os negócios, elas podem ruir por um problema de ESG, tá? Você tem grandes oportunidades. Se eu falar uma marca de carro elétrico, tá? Que tem uma pegada ambiental, você provavelmente vai se lembrar da marca, tá? Se eu te falar, tá? De uma marca de cosmético, tá? Que tem, né? Necessariamente um posicionamento social bastante forte, então você também vai se lembrar, né, dessa empresa, tá? Mais ainda, né, acho que a gente precisa trabalhar bastante justamente por esse tema, né, de ter uma lembrança forte de empresas que tenham governança forte e que tenham necessariamente um destaque relacionado a isso. O Brasil ele tem um desafio ainda maior nesse tema de governança, né, porque e eu costumo dizer, né, que sempre a governança vem antes, necessariamente, do compliance, mas o Brasil ainda tem uma característica singular que tem muitas empresas familiares ou de um dono só, né? E realmente, né, empresas familiares de um dono só, elas têm, não que não seja possível, tá, mas elas têm um desafio adicional pelo tema de governança, tá? Porque nós do compliance temos que ter regras que valem para todo mundo, tá? E se existe uma regra que eventualmente não vale para uma pessoa que tem um determinado sobrenome, né, ou cujo nome se mistura com a sigla da empresa, tá? Pode ser que a gente tenha alguns desafios relacionados à governança. Mas como eu quis dizer, tá? A palavra, os temas ESG não trazem só desafios, mas trazem também grandes oportunidades. Eu acho que o compliance ele ajuda muito nesse tema, por quê, tá? Porque tanto no ambiental, quanto no social, quanto na governança, tá? Se nós usarmos os 3 pilares fundamentais de todo bom sistema de compliance, que é a prevenção, a detecção e a resposta adequada, tá? Tanto no ambiental, no social, quanto no de governança, tá? Com uma boa prevenção, a gente necessariamente, tá, vai evitar o problema ambiental, tá? Com uma detecção correta, tá, nós vamos corrigir rapidamente o problema social, tá? E com uma resposta adequada, tá, mesmo que a prevenção e a detecção
falem, tá? Você pode necessariamente corrigir um problema de governança, tá? Então, acredito também, tá, que o Brasil ele tem um potencial gigantesco nessa área, um potencial pouco explorado, né? Nós, infelizmente, temos um viés muito forte nessa questão negativa da agenda ESG, tá? Mas o Brasil, de longe, tá? Ele tem características nessa agenda ESG que se destacam muito dos outros países, tá? E temos um grande potencial aí para ser explorado. Essas são as minhas considerações iniciais. E, de novo, né? Agradeço de novo pelo convite. Eu quero passar a palavra para a Natasha, nossa terceira convidada do dia. Fique à vontade para fazer suas exposições. Eu só vou mencionar antes uma grata surpresa que eu tive agora há pouco, ao ler uma matéria de uma colega nossa também, da área. Ela escreveu no Folha Vitória, depois eu passo o link para vocês, no Folha Vitória, um artigozinho, bem pequenininho, mas contando dessa importância, dessa relevância que tem tomado, né, a questão do ESG para as novas gerações, né? A doutora Flávia Marquezine, do Espírito Santo, ela é uma pessoa também muito atuante na área do compliance, especialmente no compliance agrário, né? Eu conversei com ela, pedi autorização para poder contar um pouquinho dessa história, desse artigo que ela escreveu e que me parece muito pertinente nesse momento, né? Ela começa com um artigo assim, vou ler rapidinho para você só os dois primeiros parágrafos. Mãe, não compra mais esse shampoo, eles testam em animais. Mãe, acorda, baixa esse aplicativo aqui. Assim fui acordada sábado passado pela minha filha de 17 anos que se referia ao app CARES, um dos mais utilizados para verificação da política de teste em animais das marcas de cosmético e produtos de higiene. A outra filha de 14 anos logo se juntou ao coro e testamos juntas todos os produtos que tínhamos em casa. Mas, meninas, vocês vão abrir mão do shampoo preferido? Sim, mamãe, eles testam em animais. Esse é o comportamento de consumo da chamada geração Z, nascida entre 1995 e 2015, e que representa hoje 25% da população mundial. Gente, é fantástico estarmos falando hoje aqui sobre ESG, sobre sustentabilidade, sobre consciência ecológica, governança, responsabilidade social. Por quê? Porque esse assunto está no nosso dia a dia cada vez mais. E nossos filhos, as novas gerações, elas já estão preocupadas com isso. As empresas estão começando a se preocupar com isso. Então, é um assunto pujante, é um assunto atual. E para não tomar o tempo da Natasha, eu quero passar para ela a fala, mas eu trago para vocês esse pequeno pedacinho desse artigo, que vale muito a pena ler, e a doutora Flávia Marquezine também é uma pessoa fantástica, uma escritora também muito ativa, e que nos traz essa reflexão, né? Então, eu quero trazer essa reflexão para nós hoje, né, Natasha? A palavra agora está com você. Karine, é perfeita essa colocação. Eu vou começar, claro, agradecendo o convite. Fiquei super feliz com a oportunidade de participar de um painel com a Juliana e com o Reinaldo. Para mim é uma honra. E eu tenho que dizer que minha vida fica muito mais fácil em falar depois dos dois, porque eles já cobriram pontos importantíssimos. Então, realmente, para mim é uma honra estar aqui com vocês hoje. Ouvir insights, pegar um pouco também de ideias de como vocês veem o tema, de como vocês estão avaliando o desenvolvimento e as tendências, e fazer pequenas colocações, participar de um debate. Tenho várias perguntas para vocês, eu acho que se a gente tiver tempo para perguntas, eu vou aproveitar. E eu acho que na fala da Juliana e do Reinaldo, pontos super interessantes, e aí até fazendo um link, Karine, com a surpresa desse texto que você colocou, que são as forças que vem direcionando o desenvolvimento da questão ASG e da questão de sustentabilidade ganhar cada vez mais o espaço nos noticiários. Consumidores mais conscientes, mercado financeiro com investidores com essas exigências.
Então, são 2 pontos que foram tocados aqui, que eles têm sido a força motriz desse tema ser, a partir de uns 2 anos, ou uns 2 anos para cá, ter ganhado um destaque de você abrir os jornais e todos os dias você encontra pelo menos uma matéria falando de ESG, de sustentabilidade. Hoje, se você abrir o Valor Econômico na parte de finanças, tem uma matéria falando sobre os investimentos e a preocupação ambiental das empresas, com o CEO da BlackRock falando que 30% dos investimentos no primeiro trimestre de 2021 foram direcionados para fundos que tenham características de ASG, né, que levam em consideração esses pilares. Então, a gente vê o mercado se movimentando de uma forma cada vez mais exigente. É claro que a questão de greenwashing e ter critérios para avaliar se realmente os projetos que estão sendo apresentados, eles são projetos robustos e são projetos que tenham feito um diferencial. Acredito que a própria cultura do compliance nas empresas, e as empresas que possuem essa cultura de ter um programa de compliance estruturado e que tenham integridade e que tenham isso como valores, fica muito mais fácil implementar uma agenda e que seja, na verdade, um passo além. Porque o ESG, ele busca muito um passo além. Você não está só cumprindo as normas. Às vezes, você não está só adotando medidas para estar em acordo com a legislação. A gente tem visto muito nessa questão, por exemplo, ambiental. Eu vou puxar, claro, um pouco para o ambiental, que é a minha área, a área que eu trabalho, a área que eu tenho mais experiência. Você vê empresas assumindo comprometimentos de redução de emissão. Eu vou reduzir meus gases de efeito estufa, ou a minha emissão de CO2, ou eu vou melhorar a eficiência energética, ou eu vou assumindo determinadas medidas que não são exigências legais, mas que são exigências do mercado, que são exigência dos consumidores. E trazem, claro, até em muitas vezes, exigências do mercado internacional. Se a gente olha o que está acontecendo na União Europeia, como eles estão regulando essa questão climática e essa questão do carbono, você vê a União Europeia estudando estabelecer uma barreira que leve em consideração o índice de carbono de determinado produto. Então, claro que você tem que ter uma consonância com as regras do comércio internacional, e a WTO tem trabalhado muito forte nisso, mas existem barreiras domésticas sendo estudadas na União Europeia para que produtos e empresas que não tenham metas rigorosas de redução, elas não concorram da mesma forma com produtos domésticos do mercado europeu. Então, existem diversas medidas que estão sendo tomadas e que as empresas precisam ficar atentas, porque essa parte, eu digo que não é mais, ter o olhar para o ESG não é mais uma questão de diferencial, ela é essencial para a sobrevivência. As empresas que não estão alinhadas, não só com os aspectos de regularidade, de ter uma exigência legal sendo cumprida, mas de olhar a fundo e além disso. Eu acho interessante que a gente tem no Brasil, a gente tem um projeto de lei estudando criar um programa de compliance obrigatório em determinadas situações para as empresas que tenham uma atuação que possam causar degradação ambiental ou ser potencialmente poluidora. Esse projeto está desde 2019 sendo discutido, mas mais importante, eu acredito que mais importante do que você criar uma obrigatoriedade de um programa em que ele acabe ficando no papel, é você criar incentivos para as empresas para que elas possam implementar essas práticas. Então, é bem mais interessante você partir de uma visão de incentivo do que de uma visão de obrigatoriedade de ter determinado sistema. E eu acho que um ponto final, e aí para já deixar mais um tempinho para a gente poder fazer algumas considerações finais, é justamente, a Juliana colocou no começo, que é um comprometimento de toda e qualquer organização. Hoje em dia você não olha mais e pensa, não, mas ter um determinado projeto ou ter uma preocupação ambiental, social, não, é só das grandes empresas. Não, não é. Hoje em dia é de todas as organizações. E outro ponto que eu acho também bem interessante, que o Reinaldo colocou no final, que é a questão da prevenção, que aí faz o link com a questão de compliance, né? Você tem a identificação dos riscos, você tem a detecção, você tem a prevenção e você consegue tomar uma medida. E isso está muito alinhado com a própria ideia de direito ambiental e de sustentabilidade, que prevenir é bem melhor e o custo é bem menor do que reparar dano.
tanto um dano ambiental, um dano reputacional. Então, eu acho que os pontos que eu pegaria desse tema seriam esses dois, colocados pela Juliana, é um comprometimento de todos, e pelo Reinaldo na questão da prevenção, que é bem melhor do que depois reparar os danos. Colocações, Natasha, concordo contigo, concordo com o Reinaldo. A prevenção é sempre a melhor opção. E eu gostaria, então, já que você tem perguntas para nós, Natasha, fica à vontade, pode perguntar os nossos painelistas, a casa é sua, e depois eu verifico aqui se nós temos alguns questionamentos no Q&A. Olha, um dos pontos que eu queria ver a visão dos dois era justamente o que eles veem como os principais desafios para a implementação de uma agenda de ESG dentro de uma empresa. O que vocês colocam como os principais desafios? Eu acho que era interessante também ouvir uns insights de vocês nos benefícios que isso traz para uma organização. Pode começar, Ronaldo, aí eu falo na sequência. Eu acho que eu começo com os benefícios, né, que estão muito atrelados aos desafios. Tá? Por incrível que pareça, um dos grandes desafios, tá, é medir, né? Então, acho que algumas coisas são mais fáceis de medir, tá? Outras coisas são bem mais complexas, muitas vezes, de você medir e saber realmente onde que você está, tá? Então, assumir um compromisso, vamos dizer assim, tá, de footprint zero de carbono é fácil, né? E para medir, né? Como que, né, você consegue necessariamente garantir que os seus novos negócios, né, aquilo que você já mapeou lá atrás é relativamente fácil, né? Agora, dali para frente, é bastante difícil, né, de se medir, tá? E acho que o principal benefício, vamos dizer assim, tá? E aí, é até um paradoxo um pouco com o tal do greenwashing que a Juliana falou, tá? Você se impor, na verdade, tá? E você correr atrás daquela meta, tá? Então, eu dou um exemplo, acho que vocês deram um exemplo interessante aí, né, do shampoo, né, que é testado em animais, tá? Mas nós somos os maiores fornecedores, ou o único fornecedor, né, de nuggets aqui no Brasil, né, tanto para o McDonald's, Burger King, KFC, tá? E nossos clientes também, tá? Eles nos exigem uma pegada bastante forte, tá? Então, assim, tem uma imposição dos clientes, por exemplo, tá? Que as minhas aves que produzem os nuggets não podem se alimentar de soja ou de grãos, tá? Produzidos em área de desmatamento irregular. Olha que interessante, né? Como que você mede isso, né? Ou seja, a meta é fácil, tá? Você se compromete com aquilo ali, tá? Mas aí você vai ter que sair medindo e ter que monitorar necessariamente todos os grãos que você consome, tá? Para verificar se eles vêm necessariamente de uma área de desmatamento irregular ou não, tá? Parece simples, tá? Mas, de novo, medir normalmente é bastante complexo. E aí, conectando as suas duas perguntas, tá? Eu acho assim, tá? Você se impor, você colocar um compromisso, tá? Ele traz necessariamente esse awareness, essa consciência, tá? Mas também te força, né, a gerar informações para realmente conseguir medir aquilo que você está fazendo. Esse é um dos pontos, Reinaldo, inclusive, brevemente, antes da Juliana falar, essa questão das áreas embargadas e você conseguir fazer um tracking de toda a sua cadeia de fornecimento. Inclusive, o Banco Central tem estudado medidas para o crédito rural e está levando em consideração essa questão da existência de áreas embargadas para caracterizar aquela ação como de risco de crédito socioambiental, risco de crédito, porque ele tem uma área, pode vir de uma área embargada. Então, são realmente pontos que você acaba vendo se desdobrando em diversos momentos e a implementação é bem difícil. Perfeito. Acho que foram os pontos excelentes aí que o Reinaldo trouxe. Eu acho assim, né, de pontos positivos, a gente vê aí talvez uma mudança aí de mercado bastante relevante, um movimento aí importante que talvez as maiores organizações acabem fazendo um grande movimento que compliance fez, de fazer com que esse movimento seja
além de uma questão regulatória, que, com discussões CVM, Banco Central, até com esses requisitos que inicialmente tem as dificuldades, mas de talvez levar até uma autorregulamentação regulada, né? O próprio mercado se regulando passa a exigir de outros, e isso acaba se tornando uma premissa muito forte nessa autorregulação regulada, que eu acho que acaba funcionando bastante, no que diz respeito aí à forma das conduções, né? Mas isso a gente sabe que as maiores acabam conduzindo, mas ainda nós temos que lembrar que grande parte, aí 90% das nossas organizações do nosso país são grandes e médias, são pequenas e médias empresas, né? Então, nós temos aí um desafio de conscientização em dizer que pequenas ações em ESG não serão tão caras, né? O custo não vai ser tão elevado de implementar isso. A gente tem que começar a ter um pouco essa visão de que isso, desmistificar essas questões aí que eu acho que são relevantes. Acho que movimenta algo que é importante no social, de diversidade, de inclusão e de mudança, inclusive, de parâmetros de recursos humanos, de forma de contratação de pessoas, que havia ainda muitas questões aí que não eram inclusivas. A gente viu um movimento muito grande do mercado aí em fazer uma mudança de racismo estrutural de alguma forma. Talvez nós estamos aprendendo ainda nessa caminhada, não sabemos aí a forma correta ainda de se fazer do melhor, mas há uma construção, pelo menos já realizada, de algumas mudanças importantes, de mulheres subindo aí a papéis de conselho. Isso é uma força do social também. A gente vê agora a nova presidente do Conselho do IBGC é uma mulher, nós temos no IA, né, que é uma grande instituição dos institutos auditores, também é uma mulher, e agora nós estamos vendo o movimento das mulheres terem uma posição maior. Isso é um fortalecimento do ESG, eu vejo também, na questão social. O negativo talvez seja, assim, só para fechar, que a alta administração tem que ver isso de uma forma importante, né? Não vejo como negativo, mas trazer essa conscientização de mudança de cultura, e isso também vai permear uma mudança da formação, inclusive, na minha opinião, de conselhos de administração, que as pessoas eram muito voltadas só a ter uma visão financeira, só ter uma visão ali relacionada a aspectos importantes, não tinha ninguém com uma visão de sustentabilidade, pensava nessas questões mais sustentáveis, e talvez, assim, agora a gente tem uma mudança aí para alguém entrar nesses papéis, pensando aí num aspecto muito mais de valor da organização e preservar a reputação dela através das questões ESG. São desafios, mas eu acho que nós estamos num momento de construção e estamos aqui já para discutir isso nesse sentido. São essas minhas contribuições. Gente, muito obrigada, Juliana, muito obrigada, Natasha, Reinaldo. Realmente é um assunto apaixonante, é um assunto instigante. Eu fico aqui refletindo, né, sobre as coisas que o Reinaldo falou, a questão de um segurança, né, que está ali na porta fazendo a segurança da empresa, se ele age de uma forma inadequada, isso pode trazer um prejuízo, um dano, uma barragem, pode trazer um grande prejuízo, um grande dano. E as empresas, elas vêm se preocupando cada vez mais com isso, né? A própria questão da inclusão, que a doutora Juliana menciona, né? A inclusão, a oportunidade, né, para mulheres serem incluídas, né, no board das empresas, nos conselhos de administração, né, a própria participação maior dos negros, né, das minorias, né, das classes menos favorecidas no âmbito corporativo, né, ascendendo aí os cargos, né, dentro das organizações. Tudo isso é muito importante, faz parte do social, faz parte do econômico, porque nós sabemos que o econômico e o financeiro também são agraciados, né, quando as organizações se preocupam com esse tipo de trabalho, né, e tem que ser um trabalho verdadeiro, né, não pode ser um trabalho de papel. Às vezes a gente menciona muito, né, que existe compliance de papel, que existem as fórmulas fake, né, que estão aí em algumas organizações sendo utilizadas para dizer que são, enquanto na verdade não são. Então, essa transparência, essa cultura, tudo isso é de suma importância
para que a gente possa efetivamente implantar, né, e fazer com que aconteça, né, que seja de verdade. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade de estar com vocês três, e espero que seja a primeira de muitas oportunidades, e eu vou passar a palavra, então, para o nosso cerimonialista Lucas, para dar sequência no evento. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Karine. Queremos agradecer aí a participação dos palestrantes, a Karine novamente, ao público. E mais uma vez informamos que vamos manter neste link, tá bom, pessoal? O próximo painel está previsto aqui para iniciar às 16h10, tá bom? Então vamos dar um tempinho aí de uns 10 minutos, uma pausa para um coffee break, se o pessoal quiser ir no banheiro, tomar uma água, tomar um café, e daqui a pouquinho, só esperar o pessoal entrar, a gente já retorna à programação normal.